Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Oliveira, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados, onde a gente vai analisar aqui os movimentos do índice e do dólar futuro. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também vou deixar aí o endereço do Instagram. Para vocês que me acompanham, compartilhem com seus amigos, que eu acho que é um conteúdo bem relevante para quem está aprendendo e para quem já tem algum tempo no mercado, para estar incrementando alguma coisa no operacional, aprendendo alguma coisa nova. A gente sabe muito bem que nós traders ou investidores não podemos parar nunca de estudar, né? E com cada pessoa a gente pode aprender alguma coisa. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês também nesse bate-papo inicial é que vocês tomem muito cuidado com esses conteúdos que tem por aí no YouTube. Por quê? Porque as pessoas ensinam análise técnica e trade, principalmente day trade, de uma forma muito irresponsável, né? Com entradas que não tem onde colocar o stop, e aí você fica imaginando que aquela pessoa ela conseguiu fazer uma boa entrada, só que na verdade não, né? Ela pode ter até ganhado algum dinheiro, mas frequentemente ela vai perder, ela vai ser derrotada pelo mercado. Por quê? Porque são movimentos muito, vamos dizer, irresponsáveis, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou mostrar um exemplo, tá? Ontem, por exemplo, a gente perdeu aqui um triângulo simétrico, ou um triângulo com topos planos, né? Um triângulo ascendente aqui, ó. Na verdade foi um triângulo ascendente, tá? Então perdemos isso daqui. Só que de cara, eu posso vender aqui? Até posso, tá? Até posso vender aqui. O mercado, ele poderia ter feito o seguinte, vindo até esse patamar e começado a subir. Tá? Aqui não tem um embasamento muito técnico para a gente colocar uma entrada de cara na abertura do mercado. O que é preferível? Você esperar o mercado se desenvolver, talvez tocar por baixo a linha de tendência, que estaria aqui. Ó, vejam bem, tocar por baixo a linha de tendência e aqui, se tivermos fraqueza para a ponta compradora, pegar um movimento de queda, o que não aconteceu. Então, para um trader que busca entradas, vamos dizer, entradas de livro, isso daqui não foi uma entrada interessante, tá? Então, o trader que fala para você, olha, vende aqui, vendeu aqui, saiu aqui, é um trader que muito possivelmente ele não pegou esse movimento, e quando ele pegou e deu certo, vão ser poucas vezes que deu certo, tá? Porque não teve nenhuma confirmação do mercado. O mercado ele veio de um movimento só, não chegou até a mínima, para testar essa mínima aqui do dia anterior e começou a subir, tá? Começou a subir. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de entrada, com esse tipo de abordagem no mercado. A gente tem que trabalhar de uma forma profissional. Esperar, por exemplo, o mercado confirmar alguma tendência. Então aqui foi uma frustração de um movimento que poderia ter sido assim, poderia ter sido assim, e uma queda, né, espelhando esse movimento aqui, novamente para baixo. Não aconteceu. O mercado preferiu fazer o quê? Um movimento de flat. E ele só foi entregar uma queda interessante no dia de hoje, né, no dia de hoje. Por quê? Porque a gente começa a consolidar nesse patamar aqui, ó, uma consolidação muito maior do gráfico de 60 minutos. Então muito cuidado com quem fala que entra aqui sem fundamento nenhum após um movimento de queda, porque só tem esse fundo aqui prévio. Tá? Isso é um exemplo. Muito cuidado com esse tipo de abordagem. Melhor, espere o mercado confirmar o movimento. Ó. Então aqui talvez você tenha uma entrada com já feito um movimento amplo, o mercado começa a sentir e aqui ele deixa um fundinho mais alto com uma barra de tendência. Tá? Então nesse ponto aqui você tem uma entrada com stop, um lugar certo para colocar o stop e um alvo. Tá? Digamos que não tenha fechado aqui o mercado, teria sido um alvo aqui. Essas resistências pelo menos em parcial. Então dessa forma você está trabalhando no mercado de forma profissional, de forma paciente. Essa ansiedade de querer entrar aqui vai fazer vocês perderem dinheiro, tá? Pode até dar certo, porque olha só, a gente está numa consolidação, só que digamos que aqui você não saberia que estamos em consolidação. Ó. Então não é só porque o mercado bateu no fundo prévio, o mercado vai respeitar. Muitas vezes o mercado faz isso daqui e faz isso daqui para baixo. Os fundos e topos foram feitos para serem rompidos. Dita essa introdução, que eu achei muito importante bater esse papo com vocês, a gente vai analisar aonde seriam os pontos interessantes para o dia de hoje, tá, no índice.
Então percebam que o preço, ele fez um movimento aqui, fez um movimento de queda. E aqui ele finalizou um comportamento, como eu havia dito para vocês. E no dia de hoje, ele estava com uma linha de tendência, ó, aqui. Quando ele perde a linha de tendência, a gente vai aguardar o quê? Uma movimentação de baixa. Aqui pelo 10 minutos, a venda melhor teria acontecido nesse patamar aqui. Por quê? Eu já tenho uma média de 20 caindo. Eu tenho uma fraqueza dos compradores, ó, não consigo subir, nova queda, não consigo subir, encostei na 20, perdi a mínima. Tá? Por 2 vezes o mercado testou esse patamar aqui. Por que esse patamar é importante mesmo? É porque foi o último fundo da tendência de alta que estava aqui. Então dessa forma você tem uma entrada muito mais assertiva. Ah, mas tem a média de 200, realmente tem a média de 200. Mas olha o comportamento que estamos aqui, ó. Tá? Poderia o que? Pensar em soltar uma parcial na 200 se o preço demonstrasse dificuldade. Na 200 não, né? Até nesse fundo aqui prévio, porque muitas vezes o preço ele corta 200. Se for olhar aqui atrás, muitas vezes a gente tem o corte da 200, principalmente porque a gente está numa ampla lá do gráfico semanal, do gráfico diário, dentro de um triângulo simétrico, dentro de uma consolidação muito maior. Então vejam bem, esse ponto aqui era interessante para vender, era o último fundo, o preço perdeu com bastante volume, olha só, bastante volume, então aqui era um ponto interessante para vendas. Um trader mais agressivo poderia pensar em vender lá pelos 5 minutos ou pelos 2 minutos, mas eu não caio mais do que os 5, tá? Eu vou até os 5 minutos. Trader mais agressivo poderia pensar em ajustar a linha de tendência. Cada time você tem que ajustar a sua linha de tendência, tá? Ajustar a linha de tendência de uma forma que fique mais pegando a maior parte dos toques. E mais ou menos nesse ponto aqui pensar em uma venda. Olha só. Só que ele não veio de uma vez, né? Ele veio de um movimento de queda, estopou quem colocou um stop muito curto e depois ele veio de um próximo movimento de queda. Tá? Aqui, se você for estopado nessa primeira entrada, daria uma reentrada. Tá? Daria uma reentrada. Por quê? Porque o próximo candle ele veio com mais força. Então, a partir desse momento, perdendo a mínima, você tem um próximo stop aqui. É o que Elliott chama do quê? De movimento A, movimento B e movimento C. Um ABC. Após um ABC, a gente tem um movimento. O mercado ele faz muito isso, né? Ele faz muito esses movimentos de flat. Estopa quem vendeu num primeiro movimento e depois dá uma nova entrada. Tá? Se recuperaria o loss que tivemos aqui, que seria bem curto. Tá? A gente estaria falando aqui de média 100 pontos. Recuperaria o loss e o alvo seria onde? Estou acionando um pivô muito maior. Ó. Estou acionando um pivô muito maior. Poderia colocar o que? Fibonacci dentro dessa movimentação. 100% aqui, 61,8 aqui. Meu primeiro alvo 100%. Tá? Desse pivô. Vejam bem, desse pivô. Meu segundo alvo. Esse 100% aqui. Só que aqui o preço ele se consolidou. Vejam bem, o preço fez essa movimentação aqui. Ele fez um pivô muito maior. Então, lá no 10 minutos a gente está acionando o quê? Um pivô maior. Então, o 61,8 ele não está mais aqui em cima do primeiro pivô. Está no movimento um pouco mais relevante. Ó, perna de baixa, perna corretiva e um próximo movimento aqui. Lembrando que pelo 10 minutos a entrada mais assertiva seria aqui. Seria aqui, já visando o que? Esse alvo aqui, ó. Visando esse alvo. E o segundo alvo? Essa movimentação até aqui. Tá? Para quem não entendeu, eu usei essa primeira movimentação que quebrou a linha de tendência. Formulou aqui um pivô muito maior. Você pode até colocar, por exemplo, um gráfico. Aí eu já coloco para vocês verem. Pode até colocar, por exemplo, um gráfico maior ainda, para vocês verem como que é essa movimentação num gráfico maior. Um gráfico de 30, por exemplo. Ó. Então aqui vocês conseguem enxergar claramente um pivô de baixa, perdendo ainda uma média de 20 períodos, certo? Então aqui teria uma entrada mais conservadora. Não é vender aqui, só vender aqui em cima, só porque fez um candle vermelho, na região de resistência, eu estou vendendo aqui, acreditando que o preço vai fazer isso. Vai dar certo? Pode dar, tá? Pode dar, mas muitas vezes vai dar errado.
tá? Porque a tendência ainda era de alta, eu preciso confirmar a tendência. Aqui eu violei, aqui eu fiz um topo mais baixo, ó, esse pavio, e aqui eu passo a cair. Tá? Dessa forma vocês têm mais tranquilidade na hora de operar. Tá? Eu entraria particularmente quando eu testo por baixo o fundo prévio da tendência de alta. Aqui eu tenho uma mais assertividade ainda para participar dessa movimentação. Meu alvo é longo, tá? Não tenha pressa de operar. Então essa foi uma movimentação muito interessante do índice. Aqui era a região de saída, observando que tocamos por 1, 2, praticamente 3 e agora é a quarta vez, indicando que retângulo de consolidação em topo, tá? Retângulo de consolidação na região de topo aqui. Beleza, gente? Então vou lá para o dólar, a gente vai olhar o dólar que estava mais direcional. Vou pegar no futuro, 10 minutos, 60 minutos por enquanto. O dólar está em cima de uma média de 200 períodos. Olha só como está servindo de suporte essa média de 200 períodos. Toda vez que o dólar toca aqui, o dólar passa a subir. Então esse pivôzinho de baixa que fizemos aqui hoje, ó, movimento A, movimento B e movimento C, foi só para buscar essa região, e aqui era a região de saída. Olha como é interessante, lá no 10 minutos, essa movimentação. Então primeiro, no dia anterior, foi esse dia aqui, fizemos, né, uma retração que nem chegou no 38,2 e aqui já passamos a cair. Esse ponto ele serviu como um ponto de resistência, estava esses fundinhos aqui. A gente cai o tempo gráfico para o 10 minutos, afasta o gráfico, vê que viemos de uma ampla tendência de queda, tá? Era uma tendência de alta, retraiu, tendência de alta e agora passamos a cair. Um movimento bem forte que devolveu todo esse movimento aqui. No dia anterior, para quem assistiu a última análise, eu não postei o do dia 15, postei do dia de sexta-feira, foi a última análise que eu postei. A gente tinha comentado que estávamos em alargamento, o dólar estava aqui, se continuasse no mesmo comportamento, viria buscar essa região aqui, tá? E aqui topos planos, praticamente topos planos aqui. Para quem entende de Elliott, tivemos uma quebra de tendência aqui bem inclinada, linha de tendência, média móvel de 20 períodos, que é a tendência de curto prazo, e aqui passamos as contagens, ó. Movimento A, que toca aqui embaixo, tá? 1, 2, 3, A, 1, 2, 3, B, mono-onda, C, D e E, para baixo. A partir desse momento, temos uma mudança de comportamento? Observem o volume, queda de volume financeiro durante a figura de consolidação. A partir desse momento, existe um candle de exaustão, foi esse candle de abertura, das 9, é um candle de exaustão, e a próxima barra praticamente só não é uma piercing line, porque não tem gap de baixa, mas ela engolfa mais da metade, mais de 70% da barra vermelha e começa um rally de alta. Aqui temos uma pequena onda 1 sendo formada, uma pequena onda 2, uma pequena onda 3, olha o volume que entra aqui, porque temos vendidos aqui no topo, acreditando que o dólar ainda vai cair, tá? Acreditando que o dólar ainda vai cair. Todos eles são estopados, todos eles correm de medo, porque os compradores estão chegando, tá? Desde aqui de baixo, ó, e o dólar passa a subir numa violência gigante. Então aqui pelo 10 minutos foi até difícil de enxergar uma entrada. Ó, bagunçou todas as minhas linhas aqui, ó. Só que pelos 5 minutos, para quem entende de Elliott, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. A partir daqui, começamos a entregar volume, tá? Teria que entender a região que o preço estava chegando aqui para pensar numa operação de compra, tá? Por quê? Porque, como eu disse, ó, linha de tendência aqui embaixo, junto com média móvel de 200. O rompimento desse candle de 60 minutos aqui, esse rompimento desse candle de 60 minutos que gerou o gatilho de compra, gerou o boom de compra, tá? O stop estaria lá embaixo para quem opera os 60. Em 10 minutos foi esse patamar aqui, ó.
Foi superado. Esse ponto aqui foi superado nos 5 minutos. Foi esse ponto aqui, esse topinho aqui, tá? Foi superado. Basicamente esse candle aqui de gatilho aqui nos 5 minutos. Tá? E aí o dólar começou um movimento de alta, barra ignorada, nova entrada, tá com stop bem curto, abaixo da mínima, aciona quando rompe a barra. Tá? Isso daqui é um dos melhores trades quando o preço está em tendência. Ah, tá esticado, mas o teu stop é bem curto, né? O preço está em tendência. Não tem dessa de estar sobrecomprado, esticado aqui, ele vai embora. Fizemos um movimento de onda final de onda 3, 4 e 5. Ou onda 3, 5 aqui dá 3 e aqui começa um novo. Onda 4 e talvez onda 5 frustrada. Ou onda A, B e onda C. Tá? Considerei mais assim onda A, B e C, porque aí a gente tem um pivô de baixa muito interessante hoje no dólar. Tá? Deixa eu colocar no 10 minutos. Ó, isso daqui tem divergência. Se você colocar aqui no IFR, ó, um movimento com divergência. No 10 minutos a gente tem esse pivô de baixa. Então podemos usar ele. Tá? Aqui temos uma linha de tendência com o fechamento, e aqui no fechamento, por já estar em tendência, entrando em tendência de queda, topo mais baixo lá em cima, poderíamos realizar uma entrada perdendo a mínima do dia anterior do fechamento. Por quê? Porque o dólar já formulou um topo mais baixo. Ó. Então com o Fibonacci a gente pode calcular aqui desse ponto, colocar o 618 nessa mínima e visitar a região de 100% aqui. Tá? Stop ideal aqui em cima, 20 pontos de stop, bem caro. Stop mais curto, porém um stop mais arriscado na própria barra de entrada, porque viemos numa força com essa barra, daria até para colocar o stop nesse ponto aqui, na abertura. E aí o alvo era bem longo, aqui embaixo. Tá? Outro ponto de entrada interessante no dólar, o teste dessa região aqui. Ó. Testamos essa região. Tendência de baixa, perdendo novamente a média de 200 descendente, e aqui gera uma nova entrada, tá, de venda com stop aqui em cima. Tem um alvo ainda aqui, porque é um alvo que está ainda daquele pivô de baixa. É uma operação ainda que vale a pena, beleza? Para os mais conservadores a entrada foi aqui embaixo. E aí aqui a gente faz o que? Um ombro, cabeça, ombro, um okoi. Tá? Eu não gosto desse termo de ombro, cabeça, ombro, porque é simplesmente o pivô de alta. Ó, movimento de alta, quebrando a tendência. Movimento de baixa, não consigo mais cair. Teste por 2 vezes a região de 61,8 do Fibo. Daqui até aqui eu tenho esse Fibo. Então 61,8, o preço está se segurando. Começo a subir. Tá? Barra de tendência, gera o gatilho. Stop na mínima da barra de tendência ou aqui embaixo. Para pegar aqui alvo, expande o Fibo. Expande o Fibo. Tá? Primeiro alvo 100%. Aqui está ele. Saiu um pouquinho antes, não tem problema. Isso aqui é o 111. Tá? Não estou com 111 aqui, que estou limpando um pouco o meu Fibo. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje tivemos boas operações no dólar. Entendendo também, que eu esqueci de comentar, que estávamos visitando novamente aquela região aqui dos 60 minutos. Ó. Novamente essa região aqui. Show? Então é isso. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Deixa eu ver o fechamento hoje do dólar. Como está fechando o diário. Ó, o dólar tem uma linha de tendência aqui. A média de 20 está servindo ainda como um ponto de compras, conforme a gente havia comentado. Ó, o dólar veio buscar a 20, começa a subir novamente. Tá? Tenho esse canalzinho aqui para o dólar, tá? Um canalzinho um pouco amplo do gráfico diário. Lá no índice, fechamento diário. Índice consolidado, ó, um ponto de consolidação. Por quê? Porque temos topos mais baixos, estamos tentando fazer um rompimento dessa pequena linha de tendência para tentar novamente um movimento de alta, mas se retorna aqui para baixo. Média descendente, né, de 20 períodos descendente. Então, perdendo a mínima de amanhã, essas mínimas aqui, ó, geram uma nova venda. Tá? Rompendo essas máximas, gera uma compra. Você coloca o semanal do índice.
o índice precisava ter rompido esse ponto aqui, ó, e não fez o rompimento. As 2 semanas, por enquanto, estão trabalhando dentro dessa semana aqui de alta, que teve um alto volume financeiro. Tá? É para ficar atento com esse patamar aqui em cima dos 115 mil, a máxima desse candle, tá? 115.630, beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem para estudar bastante. Um grande abraço a todos, até a próxima análise. Não esquece de compartilhar e também deixar um gostei neste vídeo, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Falou!